Henrique II da França. Com a morte do Francisco I, o seu segundo filho, Henrique II, o sucedeu. O herdeiro natural do Francisco I era o seu filho mais velho, o Francisco III de Valois, que era o Delfim. E aos 18 anos, o Francisco III morreu envenenado. O Francisco III também era duque da Bretanha. E esse título ele havia herdado após a morte da sua mãe, a Cláudia. Após a derrota do Francisco I para Carlos V em 1525, na Batalha de Pavia, onde ele se tornou prisioneiro, em 1526 foi feito o Tratado de Madrid, que o libertou. Mas, nesse tratado, o Carlos V exigiu que os seus dois filhos mais velhos, que seria o Francisco e o Henrique II, ficassem em seu lugar, mantidos no cativeiro. E ambos ficaram no lugar de seu pai, como reféns do Carlos V. Quando o Henrique e o seu irmão Francisco estavam se preparando para viajar e serem trocados pelo seu pai, o Francisco, que era o mais velho e, portanto, seria o Delfim, que tinha por volta de 8, 9 anos, recebeu um tratamento especial. As pessoas o cercaram de carinho. E o Henrique, que era o mais novo e tinha por volta de 7 anos, ficou em segundo plano, ficou isolado num canto. E daí uma bela senhora, que era amiga da rainha Cláudia, sua mãe, veio em sua direção e o tomou em seus braços e o acalentou e beijou. E o Henrique, ele que tinha apenas 7 anos, ele ficou com aquela mulher bela e tal, gravada em sua memória. E durante todo esse tempo ele não parava de pensar nela. Essa jovem senhora era a Diana, esposa do condestado da Normandia, o Luís de Brezé, que era 40 anos mais velho que ela, que era um homem muito rico e poderoso. Vice-rei da Normandia, que também era um exímio caçador e um bom guerreiro, e conde de Malévria, e amigo particular do rei Francisco I. O Luís de Brezé, ele esteve ao lado do rei na Batalha de Pavia, onde o rei se tornou prisioneiro. O Luís de Brezé era bem próximo ao rei. Em 1523, o condestável Carlos de Bourbon, ele uniu-se com Carlos V e invadiu a França. E havia uma conspiração. E essa conspiração ela foi descoberta pelo Luís de Brezé, esposo da Diana. E o pai da Diana acabou sendo envolvido involuntariamente. E o pai da Diana acabou sendo preso e condenado à morte. E no dia da execução ele foi perdoado, graças ao pedido de Luís de Brezé. O Luís de Brezé casou-se com Diana em 1514 e tiveram 2 filhas. Eles viviam no castelo de Jeannette, na Normandia. A Diana ela veio de uma família aristocrata e recebeu uma boa educação. E o seu pai também o levava para caçar. E ela se tornou uma exímia caçadora. Ela casou-se aos 15 anos. Era filha do conde de Valier, Jean de Poitiers. E ela sempre frequentou a corte. Havia sido dama da Ana, que era duquesa de Bourbon, filha do rei Luís, com quem aperfeiçoou a sua educação. E era muito ligado ao seu pai e adquiriu hábitos saudáveis que a manteve bonita, mesmo quando ficou mais velha. Era uma mulher muito bela, inteligente, culta e muito respeitada na corte.
devido à sua conduta moral e à sua devoção ao marido. E mais tarde passou a ser bastante requisitada pela rainha Cláudia. O Luís de Brezé morreu em 1531. Durante esse período de prisão das crianças na fortaleza de Alcazar, em Madrid, a rainha Cláudia faleceu. Daí o rei Francisco, que havia quebrado alguns acordos que havia feito com Carlos V, acabou se casando com a irmã do Carlos V. E após 4 anos aprisionados, os seus 2 filhos foram postos em liberdade. Quando retornaram os 2 príncipes, na apresentação numa arena com pompas, o Henrique, que tinha 12 anos, baixou sua lança diante da Diana, que por esse tempo tinha por volta de 30 anos. Quando voltou desse exílio, desse presídio, o Henrique ele era tímido e desajeitado e mal falava o francês. E como a Diana era uma mulher super culta e tal, ficou responsável por sua educação. E também o ensinou a caçar, além de manter a sua postura, também o influenciou muito a ter gosto pela literatura, enfim. E cada ano que passava ela ficava ainda mais bonita e o Henrique mais apaixonado, até que tornaram-se amantes e ela já era viúva. E mais tarde ele foi obrigado a casar-se com a Catarina de Médici em 1533, que pertencia à poderosa família Médici de Florença. E quando eles casaram, ela tinha 14 anos. E a Catarina foi uma mulher que ficou marcada na história. Ela era filha do Lourenço II de Médici e Madalena de Alverne. Os Médici eram uma família de banqueiro e chegaram a ter uma grande riqueza e poder. O seu pai ele chegou a ser duque de Urbina, que foi feito pelo Papa Leão X, o seu tio, o Giovanni de Médici. E sua mãe, a Madalena, foi condessa de Bolonha e vinha de uma família nobre francesa. A Madalena, sua mãe, e o Lourenço II morreram quando ela ainda era muito novinha. E daí ela passou a ser cuidada pela sua avó, Alfonsina. E após a morte da sua avó, ela foi cuidada por Clarice Strozzi, que era sua tia. Após a morte do Papa Leão X, a família Médici viveu um momento difícil, até a ascensão do Júlio de Médici, como Papa Clemente VII, em 1523. Então ele a levou para Palazzo Médici Riccardi para dar continuidade à sua educação. Mas em 1527 houve uma rebelião, a qual derrubou os Médici, e ela tornou-se refém e foi mandada para alguns conventos e tal. E daí, após um acordo entre o Papa Clemente e o Carlos V, e nesse acordo incluía que o Papa o coroasse rei do Sacro Império Romano Germânico. Daí o Carlos, com seu exército, invadiu Florença e retomou a família Médici em 1530. Daí a Catarina foi viver com o seu tio, o Papa Clemente. E a partir daí ele arranjou o casamento dela com o filho do Francisco I da França, o Henrique II. E se casaram em 1533. Mas com a morte do Clemente em 1534, a posição da Catarina de Médici enfraqueceu, porque o Papa que o substituiu, o Paulo III, ele rompeu com a França e não quis pagar o dote do casamento de Catarina, né, que era volumoso. E o Francisco I chegou a comentar: a menina veio até a mim completamente nua. A sua posição ela ficou enfraquecida na corte, porque além de tudo a Diana, que era amante do Henrique, ela exercia uma influência cada vez maior sobre ele. E ele também tinha outras amantes,
E além do mais, ela não conseguia engravidar, porque o príncipe ele não demonstrava nenhum interesse físico por ela. E em 1537, uma de suas amantes teve uma filha dele. Alguns historiadores dizem que ela usou vários truques para poder engravidar. Inclusive colocou estrumes de vaca e também pó de chifre de veado em suas partes íntimas. Também bebeu urina de jumento. A verdade é que em 1544 ela finalmente deu à luz ao seu primeiro filho, o Francisco, que ganhou esse nome em homenagem ao seu avô. E em 1545 ela novamente deu à luz a Isabel. E daí ela teve mais 8 filhos, entre eles os 3 futuros monarcas, o Carlos IX, o Henrique III e o Francisco. A Catarina ela adquiriu um conhecimento em ervas, também em veneno. Dizem que ela testava seus preparos envenenando pessoas pobres. E era uma grande admiradora de Nostradamus, um famoso vidente, qual fez a previsão da morte prematura do seu esposo Henrique II, que aconteceu como ele previu. Daí ela passou a ser sua protetora. Em 1536, o irmão do Henrique, o Francisco, morreu e o Henrique passou a ser o Delfim. O Francisco III ele havia sido prometido à filha do Henrique VIII, da Inglaterra, a Maria, que também era filha da Catarina de Aragão, que era tia do Carlos V, e sua prima, né? Mas acabou que esse casamento não aconteceu. E aos 18 anos, o Francisco III morreu envenenado. Após beber um copo d'água trazido por um secretário da sua cunhada, Catarina de Médici. E ele participava de um jogo de tênis e tal, e sentiu sede. Esse secretário da Catarina de Médici trouxe um copo d'água. E após ele beber essa água, ele passou mal e tal. E mais tarde veio a falecer. Aí, com a morte do Francisco III, o Henrique II, seu irmão, passou a ser o Delfim. Com a morte do rei Francisco I, em 1547, o Henrique tornou-se o rei. E Catarina foi coroada rainha consorte da França em 1549, na Basílica de Saint-Denis. Mas o Henrique ele não permitia que a Catarina tivesse nenhuma influência no seu reinado. Ao contrário da Diana, que tornou-se o centro do poder, com bastante influência, e recebia e também distribuía favores. E o rei não fazia questão de manter oculto o seu relacionamento com ela. O seu governo deu continuidade ao governo do seu pai, em assuntos ligados à arte, guerra e também religião. Nesse período, os irmãos Guise tiveram uma ascensão. O Carlos Guise ele tornou-se cardeal e o Henrique Guise, que era amigo do Francisco, ele tornou-se duque de Guise. E a irmã deles, a Maria, havia sido criada por Catarina de Médici. O Henrique II assinou a paz de Catial-Cambresis com o Sacro Império Romano Germânico e com a Inglaterra, encerrando o longo período das guerras italianas. E esse tratado ele foi selado com o noivado da filha da Catarina, Isabel, que tinha 13 anos, com o Filipe II da Espanha, que casaram-se em 1559. Nesse casamento, houve uma grande comemoração que durou 5 dias, e o Henrique participou dos jogos, usando as cores de Diana, sua amada, o qual deveria derrubar o adversário com uma lança. Porém, um jovem conde de Montigneri o derrubou de sua cela, e ele então pediu revanche. E dessa vez a lança atingiu o rosto do rei. Ele caiu e saiu cambaleando com o rosto ensanguentado. E tinha lascas da lança em seus olhos, também na cabeça.
E daí ele ficou dias agonizando, e após o 10º dia ele acabou morrendo. A partir daí a Catarina passou a vestir preto como um sinal de luto e expulsou a Diana da corte. Também tomou suas joias e fez ela devolver o castelo de Chenencial, que ela havia ganho do Henrique. A Catarina ela governou junto com os irmãos Guise como regente do seu filho Francisco II, no início, por conveniência. Mas Catarina ela tinha um verdadeiro ódio por Carlos de Guise. A Diana morreu em 1566, aos 66 anos, no castelo de Anete, que foi do seu marido Luís de Brezé. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.